Nossa aula sobre PJBL, aprendizagem baseada em projetos, que na pedagogia muitos têm chamado de projetos em educação. Na verdade, o PJBL é uma metodologia ativa que pode ser aplicada em qualquer área do conhecimento, não só na pedagogia, em qualquer outra área do conhecimento, em empresas, em escolas, em igrejas, em ONGs, mas dentro do contexto da educação, muito tem sido usada. Muitos diretores valorizam muito os projetos em educação e muitas escolas de tempo integral, por exemplo, têm aberto concursos ou processos seletivos para que os professores ampliem sua carga horária através de projetos oferecidos no contraturno. E na seleção desses projetos, os diretores normalmente levam em consideração a relevância do projeto, do problema que o projeto está sendo produzido para atacar o problema, e também da interdisciplinaridade, o quanto que esse projeto conversa com as outras disciplinas, envolve outras disciplinas na solução de um problema detectado na escola. Por isso ela tem sido muito bem-vinda no campo educacional e aplicada em qualquer área do conhecimento da escola. Essa discussão ela não é nova, o fundamento dela está na fundamentação de John Dewey, a escola nova, a escola ativa. John Dewey era um filósofo, psicólogo, pedagogo e é um dos maiores representantes da escola da pedagogia ativa, da escola viva, da escola ativa, da nova escola, outros chamam de outros nomes. E ele desenvolveu com seus discípulos a ideia dos projetos como uma atitude didática, uma atitude de aprendizagem, uma forma de envolver os alunos no processo de aprendizagem de uma forma mais efetiva. Ele exerceu uma influência muito grande sobre a sua geração e um dos seus fundamentos trabalha em cima de 3 paradigmas. O seu fundamento de pedagogia de projetos, da escola da experiência, trabalha em cima de 3 princípios. A aprendizagem ela acontece melhor quando ela parte da descoberta, quando o aluno ele descobre por si mesmo, diferente do que ele recebe de forma passiva numa sala de aula. Mas quando parte dele aquela dúvida e ele quer então descobrir o conhecimento por si. E também quando há um interesse, quando ele é motivado e ele então tem mais interesse, diferentemente do que muitas vezes acontece em sala de aula. Às vezes os alunos não têm interesse por um assunto porque não conseguiram perceber ao seu lado prático. Por exemplo, um assunto sobre o lixo. Às vezes o professor de biologia gasta tempos e tempos fazendo preleções, estudando o livro didático sobre a teoria do lixo, ao passo que ele poderia ter uma abordagem diferente, estudar a questão do lixo a partir de um projeto. Vamos falar daqui à frente como que pode ser feito isso. Ou seja, ele vai conseguir aliar a teoria com a prática e isso vai estar movido pelo interesse do aluno no seu projeto. E também pela experiência. Dewey é o filósofo da experiência, da escola da experiência, as escolas experimentais. E é clássico em Dewey saber que a aprendizagem é baseada na experiência, só aprendemos aquilo que nós experimentamos. Então os projetos em educação, eles são muito fortes nessa direção, nesses princípios, porque eles vão motivar o aluno a descobrir, a se interessar por um assunto, teoricamente e na prática, e na sua execução experimentar de fato aquele conteúdo, o que vai facilitar a sua aprendizagem. Antes de darmos sequência, deixa eu compartilhar com vocês a visão de Nilbo Nogueira. Dr. Nilbo é uma das referências no Brasil sobre a pedagogia dos projetos. No seu livro Uma Jornada Interdisciplinar rumo ao desenvolvimento das múltiplas inteligências, Nilbo explica muito a questão dos projetos, fala do valor dos projetos na interdisciplinaridade, fala do valor dos projetos na solução de problemas, fala do valor dos projetos no desenvolvimento de múltiplas inteligências e tantos outros valores que a pedagogia dos projetos pode trazer aí para você, docente, e para os seus alunos. No YouTube há um canal dele com vários vídeos, nós colocamos alguns na sua trilha de aprendizagem para que você tenha acesso aí, conheça a visão do Nilbo, e eu indico o Nilbo como uma das grandes referências hoje na área de pedagogia de projetos. Há muita coisa boa dele na internet e você pode não só baixar os conteúdos, mas também assistir os vídeos
do Nilbo. Vale a pena conferir, vale a pena conhecer. Bom, então vamos lá. Como nasce um projeto? O primeiro ponto de partida é que todo projeto nasce de um problema. Há muitas coisas que acontecem na escola que são chamados de projeto e que não são projeto. Exatamente porque não tem um problema, não nasceu de um problema. São atividades, são festas comemorativas, são eventos, que muitas vezes se dá o nome disso de projeto, mas não é projeto. Porque o DNA de um projeto é a questão da problematização. Né? O que define um projeto de educação, o que starta um projeto é a descoberta de um problema pelos alunos, pelos próprios alunos, mesmo que o professor dê as diretrizes, dê um tema geral, mas quem vai descobrir o problema específico dentro da escola ou dentro da sociedade ou fora da escola são os alunos. E a partir do problema, então, se constrói um projeto e depois desse projeto, então, se executa o projeto como um projeto de intervenção. Então, todo projeto em educação, ele é um projeto de intervenção na realidade, naquele problema. Ele ataca diretamente um ou mais problemas que a escola ou fora da escola foram detectados. Então, é importante esse ponto, nós vamos falar isso depois nos passos agora sobre a realização de um projeto. Então, vamos lá. Passos para fazer um projeto. Né? Esses passos você vai dar as diretrizes para os seus estudantes e você, como professor, vai estar direcionando e fazendo a mediação junto aos seus alunos. Primeiro passo é identificar o problema. Qual é o problema a ser resolvido, seja na escola, seja na sala de aula, seja fora da escola, seja na sociedade, onde o aluno estiver. Talvez em casa ele pode fazer um projeto para fazer em casa. Ele pode aplicar esse projeto ali numa ONG, quem sabe até fora da escola. Vai depender muito do problema que foi identificado ou do tema que foi dado. Então, o primeiro passo é a identificação. Muitas vezes esse problema é um lixo, a coleta de lixo, a evasão escolar, a ausência de alguns colegas, meio ambiente é um grande tema também que tem sido alvo de muitos projetos. Acessibilidade, algumas escolas ainda padecem desse problema e que ainda não foi resolvido e que pode ser trabalhado melhor, quem sabe, num projeto em educação. Direitos humanos, né? Princípios da vida humana, como a ética, o respeito, a alteridade e tantos outros valores, né, que estão envolvendo aí os direitos humanos, a questão da pluralidade, do respeito à diferença. Quantos assuntos cabem projetos aí para serem trabalhados, né, dentro de um contexto escolar a partir de um projeto. Então, esse é o primeiro passo. Eu costumo dizer que os professores podem dar um tema como diretriz e os alunos agora vão identificar o problema dentro daquele tema ou dentro de uma área, de uma temática geral, identificar o problema específico a ser atacado a partir de um projeto. Então, o primeiro passo que os alunos precisam fazer a partir da diretriz do professor é identificar qual problema nós queremos resolver a partir de um projeto. Depois disso, os alunos precisam descrever detalhadamente o problema. Por que descrever detalhadamente o problema? Para que esse seja o objeto do projeto. Descrever a problematização é fundamental para que eles consigam dar norte e não fugirem do assunto. Terceiro passo é definir os objetivos do projeto com vistas à solução do problema encontrado. Perceba que há uma relação entre os objetivos e a solução do problema. E isso será usado por você, professor, lá na frente para avaliar o projeto. Tanto o projeto escrito quanto a execução do projeto. Quais objetivos foram alcançados? Então é muito importante que na sua avaliação, e vamos falar disso, você alinhe com os objetivos. O quanto aquele projeto foi útil, o quanto ele atendeu, o quanto ele, de alguma forma, atacou, né, o problema e atingiu alguns objetivos. E, dentro de uma visão clássica sobre objetivos, é preciso que os alunos aprendam desde cedo a fazer objetivos claros, que eles possam visualizar de forma clara, não aqueles objetivos gerais, genéricos, que você não consegue ter uma dimensão, uma visão deles, né?
Objetivos mensuráveis são aqueles que podem ser medidos, seja por número, seja por pessoa, seja qualitativamente, quantitativamente, mas que se possa medir, né? E objetivos que possam ser atingíveis. Alguns problemas estão fora da realidade dos estudantes para poderem trabalhar um projeto. E então é preciso estabelecer objetivos que podem ser atingidos, porque isso ajuda o aluno até a se motivar mais, porque se colocar objetivos muito altos, inatingíveis, pode gerar uma certa frustração nos estudantes ao executarem o seu projeto. O quarto passo é agora o embasamento teórico. Então os alunos agora vão buscar a teoria. Perceba que isso é muito importante, porque é aí que está o segredo da aprendizagem baseada em projeto. É nesse momento que ele vai descobrir. Lembra da descoberta, do interesse? Ele está interessado em resolver um problema. E agora ele vai buscar fontes, né, informações técnicas, teóricas, para entender aquele problema e resolver o problema. E isso ele vai fazer através de pesquisas em livros, no livro didático, nos artigos, revistas, jornais, outras pesquisas que necessárias forem, e também na internet. Isso aqui precisa ser feito sobre a orientação do professor, dando as dicas, dando os referenciais teóricos, dando as informações, ajudando-os na busca dessas informações teóricas. Aqui você consegue trabalhar a aprendizagem, porque agora eles buscam a informação. Isso é sala de aula invertida, quando ele agora vai buscar a informação por si, e não apenas a informação que ele recebe do professor em sala de aula. E depois que eles fazem essa pesquisa, eles vão então resumir isso, escrever um resumo, citando as fontes, as referências dessas pesquisas teóricas. Então eles vão escrever aí 1 página, 2 páginas. Você, professor, vai definir a quantidade de páginas que eles devem escrever, resumindo todas as pesquisas que eles fizeram, né, do referencial teórico, do embasamento teórico para aquele projeto. O quinto passo que os alunos deverão fazer é descrever a metodologia para a execução do projeto. Isso aqui é muito importante, porque a metodologia precisa ser bem específica. Ela precisa determinar exatamente o que, quando, quem, quanto vai ser utilizado nessa execução. Qual local será o projeto? Vai ser na escola, vai ser na sala de aula, vai ser no pátio, vai ser na quadra, vai ser fora da escola? Quais ações e quais atividades serão feitas? É preciso relacionar em planilha que tipo de ações serão feitas. Porque há projetos que têm uma ação, ou 2, 3, 5, 6 ações ou atividades a serem feitas. E é preciso então discriminar exatamente cada uma delas de forma bem clara para que eles possam distribuir as funções, as atividades e executarem o projeto de forma efetiva. Qual o tempo de cada atividade? Quando o projeto será executado, né? Começo, meio e fim. Há projetos que duram 6 meses, há projetos que duram 1 ano, há projetos que duram 1 mês, ou 1 semana, ou 1 dia. Não sei, aí o professor é que vai dar as diretrizes, né, do tempo que será executado esse projeto. Cada professor define as diretrizes do tempo. E os alunos então agora vão fazer o planejamento do cronograma. Quais materiais e quais recursos serão utilizados? É um engano pensar que projetos bons são projetos caros. Nem sempre. Há projetos que são baratos, usam sucatas, usam materiais recicláveis e atingem os seus objetivos. E eu já vi projetos que são caros, são tecnológicos, mas são mais aparência do que resultado. Então, aí cabe o papel do professor de dar as orientações metodológicas para que eles utilizem materiais e recursos. Em escolas públicas, a gente sabe que os recursos são menores. Então, sugere-se que os alunos busquem metodologias baratas que atendam, né, à execução do projeto, o que vai facilitar até mesmo a aprovação daquele projeto na escola. Quem está envolvido na execução do projeto? Qual é o grupo? Não apenas o grupo, mas esse projeto envolve um profissional de alguma área que virá para poder atuar? Envolve outros professores? Envolve outras disciplinas? Né? Quem está envolvido na execução desse projeto? Envolve a família? Envolve o governo? Quem? Então é importante planejar a metodologia e colocar aí os envolvidos na execução do projeto. Depois é preciso estabelecer os custos. Quanto vai custar cada material, cada recurso,
que vai ser utilizado no projeto, é importante fazer o levantamento dos custos desse projeto. Bom, o 7º passo agora é a execução. Agora o projeto foi feito, já se percebeu o problema, já se estudou sobre o problema, a base teórica, já se estabeleceu os objetivos a serem alcançados, a metodologia que será utilizada, agora vamos para a execução do projeto no local, na época que foi planejada, dentro da metodologia que foi escolhida, que foi proposta. E aí, então os alunos vão lá e montam o seu projeto, executam o seu projeto, seja um dia, seja uma semana, seja um mês, sejam 6 meses. Depois, enquanto eles executam o projeto, eles vão registrar a execução do projeto, com fotos, com vídeos, para que eles façam depois o seu portfólio e a apresentação do projeto, a divulgação do seu projeto. Mas a execução precisa ser documentada. E isso tem a ver com o 9º passo, porque quando você documenta no 8º passo, a execução, agora chegou a hora de você dar relatório, entregar para o professor um relatório para avaliação. Então, ou um portfólio, alguns professores cobram um portfólio, outros cobram um relatório, você que vai definir o que você quer de retorno, de feedback aí dos alunos, um relatório, um portfólio da execução desse projeto. O que é o relatório? É um balanço dos resultados, dos objetivos que foram alcançados, um balanço das dificuldades que foram encontradas, um balanço da interação entre os participantes, um balanço sobre o aprendizado que foi fomentado naquele projeto e tantas outras coisas que podem ser colocadas nesse relatório. Também, depende de você que decide isso, um portfólio, que é um esboço com a problematização, o embasamento teórico, os objetivos, a metodologia, de forma resumida, as fotos e os vídeos, se tiverem, da execução do projeto. Essa é a devolutiva que o aluno faz ao professor, para efeitos de nota, para efeitos de avaliação. E o 10º passo agora é divulgar o projeto, a execução, como ela foi feita. Isso é importante, porque agora você vai socializar o seu projeto. Ele já foi executado, ele já foi projetado, já foi executado, ele teve resultados, mas é importante divulgar isso para a escola toda, ou então dentro da sala, ou até para os pais, ou para a sociedade. E há muitas formas de fazer essa apresentação. Banners, blogs têm sido muito utilizados porque você sai dos limites da escola e os pais podem acessar, e os alunos podem divulgar isso nas suas redes sociais, a execução desse projeto, ou banners ou cartazes na escola, como está aí ao lado, ou quem sabe uma apresentação em PowerPoint em sala de aula. E eu acredito que a apresentação, a socialização do projeto, ela precisa extrapolar a sala de aula. É importante para a sala de aula, mas é importante também para a escola, é importante para os pais, dependendo do projeto, é importante até para a sociedade que esse projeto seja apresentado, circulado, divulgado, porque isso motiva os alunos a circularem o conhecimento que eles descobriram, que eles produziram e que eles executaram naquele projeto. Bom, quais são as fases de um projeto? Pensando nas fases de um projeto, isso para você, professor, é muito importante ficar claro. A primeira fase é a fase do planejamento. Você dá as diretrizes do projeto e nessas diretrizes, talvez um tema, talvez uma direção para eles. E aí eles vão agora fazer esse planejamento. O que é o planejamento? O problema, o referencial teórico, os objetivos, a metodologia, a discussão ali. Eles vão estudar em sala de aula, ou fora de sala de aula, ou no contraturno, eles vão planejar o projeto todo conforme a gente colocou nos passos lá. A segunda fase, antes de ir para a execução, é a fase de discussão teórica. A turma agora precisa fazer a discussão. Isso aqui é o coração da coisa, porque aqui está a aprendizagem. Porque agora a teoria, ela vai estar aliada a uma prática na execução. Mas antes da prática, eles precisam aprofundar a discussão teórica, seja no livro didático, seja nas pesquisas que eles fizeram. E você, professor, vai trabalhar essa discussão com eles, vai funcionar como o orientador, como o mediador desse conhecimento, onde eles estão cavando, eles mesmos estão buscando, eles mesmos estão descobrindo por si mesmos. A terceira fase, antes da execução, é o saneamento. O que é o saneamento? Antes de ir para a execução, é o momento dos alunos poderem compartilhar com o professor, ou até mesmo em grupo, o que eles estão fazendo e ouvir opiniões,
do professor, de outros alunos, de outros grupos. Uma sugestão aqui, uma sugestão ali, uma melhoria ali. Nós chamamos de saneamento essa fase antes da execução. Isso vai ajudar os alunos a corrigirem alguma rota, corrigir alguma atividade, corrigir uma ideia. Às vezes a ideia é boa, mas a metodologia não está legal. Então essa fase de saneamento é uma fase onde a pessoa do professor é muito importante na interação, na mediação aí desse projeto, para que eles possam melhorar o projeto. O projeto foi planejado, houve uma discussão e agora vai ser melhorado, antes de partir para a execução. E agora, então, chegamos ao grande dia da execução, dentro do planejamento. O dia e a hora, no local planejado, os alunos ali vão pôr a mão na massa, vão executar o projeto, vão fotografar, vão registrar, vão documentar de todas as formas possíveis esse projeto. E, por fim, a exposição. Depois que eles fizeram a execução, entregaram o relatório, entregaram o portfólio ao professor para avaliação, agora eles vão divulgar, né? E é muito importante essa fase, porque isso motiva muito os alunos verem que o conhecimento, a ideia deles, o projeto deles vai ser visto pelos pais ou visto pelos outros alunos da escola, ou vai ser visto num shopping, ou num site, ou num blog. É a hora então de fazer a exposição, de fazer circular aquela ideia, aquele projeto, né? E há muitas ideias de se fazer isso, como eu falei ali na exposição, né? Não só em sala de aula, mas em blogs, em sites, em eventos com os pais, no pátio da escola, fazer a exposição dos seus projetos. Bom, o Nilbo ele trabalha uma ideia, ele trabalha os equívocos na pedagogia de projetos. Eu gostaria que você depois escutasse o vídeo dele sobre os equívocos que se comete na pedagogia de projeto. Há muita coisa que acontece dentro da escola que se chama projeto, mas que segundo o Nilbo, e eu concordo com ele, não é projeto, né? Então vamos ver o que Nilbo levanta como equívocos na pedagogia de projetos. Primeiro, o professor planejar o projeto sozinho, isso é muito comum. O professor chega com o projeto pronto, os alunos apenas vão ser executores. É legal? Talvez o projeto seja redondinho, né? Chega limpo, bonito, arrumadinho. Mas você queima a etapa da metodologia ativa, porque a metodologia ativa ela vai trabalhar em cima do quê? Da própria descoberta, do interesse, da pesquisa, da experiência do aluno. Então o professor não planeja o projeto sozinho. Aliás, o professor leva só as diretrizes. Quais são as diretrizes? Uma temática geral, a época, o tempo que eles gastarão na execução, o tempo que eles gastarão no planejamento. Então o professor dá só as diretrizes, mas quem vai fazer o planejamento sobre a orientação do professor é o aluno ou é o grupo, aquele grupo que vai realizar o projeto. Segundo erro ou equívoco na pedagogia de projetos é confundir projeto com qualquer atividade procedimental que se faz em sala de aula. Há muita coisa que o professor faz em sala de aula que são atividades docentes, atividades de procedimento didático, pedagógico, mas isso não é projeto. Tem seu valor, tem sua importância, mas não pode ser confundido com projeto. Não estou dizendo que isso não seja. Há muitas atividades que não são projetos, que são importantes dentro do processo de aprendizagem, mas dentro da pedagogia de projetos não se encaixam como projeto. Terceiro é confundir projeto com comemoração de datas comemorativas, sem a existência de um problema a ser resolvido. Por exemplo, nosso projeto vai ser comemorar o Dia das Mães. Aí os alunos vão lá, fazem um teatro, fazem um evento, faz uma apresentação musical, legal, importante, tem o seu lugar, deve ser feito, mas isso não é projeto. A não ser que aquela data comemorativa os alunos consigam perceber um problema ligado àquela data comemorativa e criem um projeto dentro daquela data comemorativa para atacar um problema. Por exemplo, o Dia da Consciência Negra. Então, comemorar a data da Consciência Negra com cartazes, com cartazes espalhados na escola, não é projeto. Seria um projeto se os alunos, então, a partir dessa temática, percebessem um problema ligado a essa área dentro da escola e construíssem um projeto para atacar esse problema do racismo ou do preconceito. Outros 3 equívocos que o Dr. Nilbo coloca é chamar projeto
de projetos, eventos que são feitos pela escola, tais como Festa da Primavera, Dia das Crianças, Semana do Folclore. Como dito no item anterior, se esses eventos nascem de um problema ou há projetos específicos para essas datas, eventos, aí sim. Mas fora disso é apenas um evento. Tem a sua importância didática, tem a sua importância para a escola, mas não pode ser chamado de projeto. E por último, confundir o projeto planejado pela escola, o projeto institucional, né, com o projeto em sala de aula. A escola tem seu projeto, a escola tem seus projetos, mas o projeto em sala de aula, feito pelo professor, junto com seus alunos, não pode ser confundido com o projeto institucional da escola. Bom, essa é a aula. Eu gostaria que você depois lesse os nossos textos, né? Depois no mapa mental nós vamos dar uma visão geral sobre essa disciplina. E eu espero que você, como docente, possa usar muito essa metodologia dentro do seu trabalho docente, que eu tenho certeza que você vai fomentar em muito o aprendizado, a aprendizagem desses alunos, porque você vai envolver não só a descoberta, envolver o interesse e envolver a experiência. Boa sorte e abraços.